fracassou e mostrando assim, cara, muita coisa está sendo feita. Trump ordena a saída dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Isso não vai mudar do dia para a noite, da água para o vinho, o mundo, mas os Estados Unidos são, assim, uma grande potência. Quando os Estados Unidos saem de alguma coisa, essa coisa perde relevância. Se perde relevância para o mundo todo. Então pode aliviar para o lado do Brasil. Dessas entidades que saíram, ó, a maioria são comissões, painéis consultivos ligados à ONU, que se concentram em questões climáticas, trabalhistas e outras que o governo Trump classificou como voltadas para iniciativas de diversidade e questões woke. Entre elas, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, 100% woke. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a UNFCCC, sabe? Meu, pauta verde maluca. Só não é pior do que a última que é realmente a nata do que tem de pior, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Esse você conhece, que é o famoso IPCC. Saiu do IPCC. Sem tempo, irmão. Não vem com papel de crédito de carbono, não, que aqui não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. A justificativa do site oficial dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, ainda melhor. O título é retirada de organizações internacionais ineficientes, prejudiciais ou que desperdiçam recursos. Comunicado à imprensa do meu primo Marco Rubio. Aí eu vejo que meu primo escreveu, vou pegar um parágrafo. Como esta lista começa a demonstrar, o que começou com uma estrutura pragmática de organizações internacionais para a paz e cooperação, em tese era para fazer isso, transformou-se numa arquitetura expansiva de governança global, frequentemente dominada por ideologias progressistas e dissociada dos interesses nacionais. De mandatos de diversidade, equidade e inclusão, de diversidade maluca, a campanha de igualdade de gênero e ortodoxia climática, muitas organizações internacionais servem agora a um projeto globalista enraizado na fantasia desacreditada do fim da história. O que é o fim da história? É a agenda liberal. O fim da história é a tese do Fukuyama. Eles estão falando assim, o liberalismo acabou. Só os bocó que ainda estão nesse papo de liberalismo, sabe? Pelo amor de Deus. Essas organizações buscam ativamente restringir a soberania americana. Seu trabalho é impulsionado pelas mesmas redes de elite, que é o quê? O complexo multilateral de ONGs, os Zongueiros Safados, Turma dos Soros, Fundação Ford, Oak Foundation, artigos não recebe, né? PR Media, os grandes financiadores, que começamos a desmantelar com o fechamento da USAID. Para por aqui a luta contra o globalismo? A pirâmide alimentar agora está invertida. Agora está invertida. Não coma grãos. Como diz o Brandini, dieta da selva, irmão. Grãos é a ração do governo. Não coma. Não coma. Piadas à parte, gente. Eu compartilhei isso e teve gente que falou assim, se uma pessoa depende do governo falar isso para comer melhor, esse mundo está perdido. O ponto não é esse. Diversas políticas públicas, estudos, recomendações até mesmo em hospitais, campanhas... Tudo isso é baseado no consenso científico. Lembra da época do Fica em Casa? Que não, você tem que usar máscara? É tipo isso. Então, por muito tempo, classificações, mil coisas que acontecem, até mesmo classificações em termos tributários. Falar, não, esse alimento aqui é mais saudável, paga menos imposto, esse aqui é malvado, paga mais imposto. Então, assim, você começa a remodelar todo o processo da sociedade a partir desse tipo de mudança. Você está contestando oficialmente a narrativa vigente. Que, olha, não como muita carne, não, carne faz mal, viu? Carne faz mal, o que é bom é comer pão. Comer pão e farinha. É que vai ficar bonito, sabe? Não come carne, não. Leite, vixe, Maria, leite faz um mal que tu nem sabe, a lactose. E ela falou, não, cara, não é isso, não. Para por aqui. A mais importante... Não, calma, não é mais importante, não. A mais importante tá depois. A mais importante tá depois. Trump implementou dezenas de metas do projeto 2025. Eis o que ainda falta. Mas eu só nem trouxe o que ainda falta, mas botar assim, ó. Para 2025... foi o bicho-papão da campanha eleitoral do Trump, mas grande parte dele se tornou realidade durante seu primeiro ano de volta ao cargo. Por que isso importa? Desde a reformulação do governo até sua insistência em reconhecer apenas 2 gêneros, Trump passou grande parte de 2025 atendendo a diversos itens da lista de desejos conservadora. No entanto, o plano tem dezenas de outras ações aguardando sua atenção em 2026. Situação atual, Trump repudiou o plano durante a campanha, mas de acordo com o rastreador online, seu governo implementou várias de suas metas, muitas das quais eram aspirações antigas dos conservadores. Jogo é jogo, treino é treino. Durante a campanha, não quero saber do para 2025. Aí teve um monte de conservador batendo no Trump. Olha lá, o Trump Trump traiu as pautas. O Trump, né, tá acenando pro centrão. Aí veio todo aquele papo maluco. Aí eu falei, irmão, fica quieto aí, velho. Fica quieto aí, irmão, que vai dar certo. Ele tem que vencer a eleição primeiro. Primeiro tem que vencer a eleição, né? Quando a gente tomar o poder, a gente vai tocar o terror. E aqui tá a grande medida. Com certeza, não é a primeira. Já teve algumas coisas anteriores que o pessoal até achou pouco, para aumentar o financiamento para 50 anos. Mas essa daqui, gente, é mais um indicativo que Trump está tentando resolver o que talvez seja
o maior problema social nos países desenvolvidos. Porque, normalmente, no país desenvolvido, as pessoas não passam fome, as pessoas têm condições de comprar um carro, de se locomover, de ter umas fériasinhas, tem poder de adquisição para ter um celular, roupa, isso aí o pessoal tem. Qual é o grande problema hoje nos países desenvolvidos? Europa, Austrália, Estados Unidos? Imóvel. As pessoas não estão mais conseguindo comprar uma casa. Trump agora falou o seguinte, ó, corporações não vão mais poder comprar casas. Casas onde família seja, quer comprar um apartamento, um prédio inteiro, a corporação pode comprar um prédio, porque o custo é muito elevado. Quer comprar, tu compra aí. Mas casa não vai mais comprar. E o pessoal tá fazendo isso, tá comprando muita casa, aí pega coisa, aí aluga, e aí usa o aluguel pra ficar pagando a casa. Enfim, aquele processo de imóvel que vocês conhecem, que todo país rola. Ele falou, cara, não vai rolar. Não vai rolar. O nosso foco é que as famílias tenham um lar. Ele fala que por muitos anos, né, comprar uma casa fazia parte do pináculo do sonho americano. E agora o povo vai ter que ter uma casa. Eu quero muito ver a administração do Flávio Bolsonaro cuidando sobre isso. Eu já falei aqui antes de ser moda, eu não quero um presidente que dê chance de uma pessoa ter uma casa, porque pra mim isso é pouco. Eu quero um presidente que dê a chance das pessoas quitarem uma casa. Eu quero que o cara faça nessa casa minha casa própria. Eu cresci nos anos 90 vendo que podia ser a casinha humilde, mas muita gente era dono de sua própria casa. Eu quero voltar pra esse mundo. Tirar essa preocupação da cabeça das pessoas, sabe? Eu quero que as pessoas cheguem em casa falando, bicho, se amanhã eu perder meu emprego, pelo menos eu tenho um teto. Eu posso voltar. Se amanhã eu perder meu emprego, pelo menos eu tenho um teto. Eu posso voltar e eu posso recomeçar. Eu tenho meu teto. Esse é o mundo que eu quero. O mundo não. O mundo é demais. É o Brasil que eu quero. Isso pra mim tem que ser pauta, sabe? De melhoria de vida do povão. Sou um populista. Não sou político, mas sou um populista. Sou um jornalista populista. 100% povão. Vou fazer uma camisa depois. 100% povão. Aqui o Tatu no Toco tá tirando a onda. Tatu no Toco não é um cara de direita, não, mas tem muita coisa do Tatu no Toco que eu gosto bastante. Ele tá ali, ó, fazendo piada, né? Muito triste, rapaz, essa irresponsabilidade fiscal. Ele tá colocando, né? Trump propõe um orçamento de defesa 50% maior pra 2027. Pretende anunciar plano pra aumentar em 50% os gastos militares dos Estados Unidos. Cadê? Trump fala do Banco Central, que não é pra ser independente. Trump vai pra cima aí. Ela não tem papo, irmão. Não tem papo. Vai lá abraçar os Faria Lime e chorar. E eu coloquei isso daqui. E aquele momento, né, de pessoas diferentes dialogam entre si. Olha como essa notícia e o comentário da piada lá do Tatu no Toco encaixam esse lindo recorte que nossa amiga Tsuki colocou. Breno Altman puxando a galera da esquerda para a reflexão. Os Estados Unidos são a única potência global. Antes do lado de cá vibrar com ihu, viva os Estados Unidos, seria bom pegar emprestado esse puxão de orelha, pensar se querem nosso desenvolvimento e quem pediu o Brasil de desenvolver armas nucleares. Em 20 de junho de 97, Fernando Henrique Cardoso assinou a adesão do Brasil ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vamos aqui ouvir. Esses acontecimentos recentes, tanto a agressão militar contra a Venezuela, quanto hoje essa apreensão de um barco de bandeira russa, deveriam nos levar a recalibrar a análise sobre o cenário internacional. Eu acho que todos nós, uns mais, outros menos, nos deixamos tomar nos últimos anos por uma certa percepção de que os tempos dos Estados Unidos estavam contados, que os Estados Unidos estavam beijando a lona. E a verdade está muito longe de ser assim. É verdade que os Estados Unidos vivem um processo de decadência, mas os Estados Unidos são a única superpotência global. O que é uma superpotência? É quem consegue impor pela força das armas os seus interesses. Isso é ser superpotência. Desde que o mundo é mundo, no fundamental o que conta é sua capacidade militar. Estados impõem sua hegemonia porque eles têm força bélica. Sem força bélica em escala mundial, não há hegemonia mundial. E o fato é que os Estados Unidos são um país decadente, o seu desenvolvimento econômico e social aos pouquinhos vai ficando para trás em relação à China, mas seu poderio militar é imenso, enquanto que a China e a Rússia são potências regionais, não são potências mundiais. A Rússia tem um poderio militar relevante, circunscrito à sua região e à sua autodefesa. A China tem um poder militar crescente, em grande medida sustentado pelo seu impetuoso desenvolvimento econômico, mas a China é, e por ora deseja ser, uma potência geopolítica regional. Então os Estados Unidos vivem um período de decadência, mas ainda como a única superpotência do mundo, em termos geopolíticos. Não em termos econômicos, mas em termos geopolíticos. Tem muita teoria que nos distrai, sabe, Florestan e Tereza? Essas bobagens sobre soft power. Nada disso tem relevância. No mundo, o que importa para valer é força militar. Sem uma capacidade militar, não existe sequer soberania nacional. E isso é um desafio brutal para os países do sul global.
Por exemplo, nós, Brasil, brasileiros, estamos aprisionados ao Tratado de Não Proliferação Nuclear que o Fernando Henrique assinou. É razoável imaginar que o Brasil será soberano se o Brasil não tiver plena capacidade de autodefesa? Não. Evidente que não. Pois é, né? A esquerda ficou aí vivendo uma loucura. Os Estados Unidos acabou. Receba. Veja o que eles mesmos dizem. Gente, assim, a China interfere, a Rússia interfere. Mas não são o grande problema, gente. O grande problema é o globalismo. Quem consegue bater de frente, quem conseguiu desgastar o poderio americano foram as forças globalistas. Esse é o inimigo, o principal inimigo a ser combatido desde sempre. Esse é o grande projeto do mal. É um governo supranacional, um governo único. O governo da besta, né? Da besta mesmo, do enviado de Satanás. Esse é o grande mal. E a China na fila do pão. Aí, não, o eixo, que mané eixo do mal, rapaz? Eixo do mal. O Irã, é porque no máximo passou o navio aqui no Brasil. Sabe, não é fazendo pouco não, gente, mas não dá pra comparar a destruição que o Brasil vem sofrendo das mãos dos Soros, de toda a turma do mercado financeiro, dos ganhos brancos, Rothschild, Fundação Ford. Olha como é que Lula chegou ao poder, pessoal. Olha como é que o Fernando Henrique Cardoso foi um projeto. Não foi uma aleatoriedade. Ele foi escolhido, treinado, financiado para ser presidente. Quando o Fernando Henrique Cardoso vira presidente, o ex-diretor da Fundação Ford, que na época já estava no Diálogo Interamericano, que era o Peter Bell, ele deu entrevista para o New York Times falando: fizemos um presidente. E ele ainda tira onda falando que lá atrás tem gente que falou: tu vai investir nesse cara? Ele falou: cara, eu sei o que eu tô fazendo. E ele financia o grupo do Fernando Henrique Cardoso junto com quem? Com o Celso Laffer, outros intelectuais. Que quando você pega a família Laffer, você pega a própria família do FHC, o avô do FHC propôs fuzilar a família real, propôs fuzilar o Dom Pedro. Gente, pra você estar numa posição de você poder propor isso e virar notícia, você não é um soldado raso. Você é alguém que faz parte do estamento burocrático brasileiro. A família Klabin Laffer Piva, que é uma família só, meu Deus, sócio dos Monteiro Aranha. E o patriarca é o patriarca da família Setúbal do Itaú também. Sabe, são essas pessoas. Aí você com a família Moreira Salles, os vínculos com o Rockefeller da vida também. Esse é o grande problema. Essas são as grandes forças contra o Brasil. Quem que financiou a Globo? A gente não fala tanto que a Globo é o maior problema do Brasil. Foi parceria com a Globo, a Time Life. A Globo já foi financiada também lá atrás, denunciada na CPI dos trechos do petróleo, recebendo dinheiro aí, né? Que vinha no final do dia, das 7 mandos, Rockefeller e tudo mais, pra sabotar a campanha do Petróleo é Nosso. E desde 1994, o Roberto Marinho já fazia parte do Fórum Econômico Mundial. O próprio jornal Globo divulga lá a foto do Roberto Marinho e Petribanco, já mostrou isso aqui em vídeo também. Não são aleatoriedades, pessoal. E aí o Brenote, para dar pra você mais um exemplo, cara, a Rússia e a China são potências locais. Não tem chance de bater de frente com os Estados Unidos. Não tem chance. Quem bate de frente com os Estados Unidos é o globalismo. É o grande inimigo do Trump. E a China também, porque a China se tornou um problema econômico. A Rússia... Daqui a pouco eu tô vendo a hora do Trump meter um míssil no Putin, sabe? Falou, seu careca desgraçado, toma aí, eu receba, seu calvo safado. Não aguenta. E o que o Breno Altman tá falando, ele escreve ali sobre o Tratado de Não Proliferação, mais uma vez, forças globalistas. Ainda no mês de outubro de 2023, aí no Atlas tá bonitinho, tá lá, CPI 1989. A gente fez um dossiê sobre isso, teve uma CPI sobre as ONGs em 1989. Quando eu fiz um vídeo dessa CPI, eu achei no Arquivo Nacional um documento que era secreto, não é mais, que se chama Pressões Recentes sobre o Governo Brasileiro Atentatórias à Soberania Nacional. Aí tem diversos grupos, ó aqui já, ó, Tratado de Não Proliferação. Como é que essas pressões se davam para nós não termos bomba atômica, por exemplo? Durante as negociações para empréstimos ao setor elétrico, iniciadas em 87, ainda não concluídas, o Banco Mundial fez várias exigências. Né? Como aderir ao Tratado de Não Proliferação. Vocês querem dinheiro? Então não vai ter que ter bomba atômica. O FMI é ligado a quê? Foi na reunião de Bretton Woods. Foi o Foro de São Paulo que criou o FMI também? Foi a China? Foi o eixo do mal? Foi o BRICS? Acorda, gente. Acorda pra realidade do Brasil, pô. Sabe? Fica na mesma ladainha o tempo todo. Aí tem um monte de coisa lá, eu recomendo, tem vídeo. Eu saio mostrando vários dos processos. O PT já ajuda isso desde lá de trás. Você vê que em 88 esteve no Brasil a equipe do Greenpeace. Trabalhou em parceria com o PT para sabotar o Brasil. Aí falando aqui, o Lula trouxe a matéria lá da época, falando de dívida externa e tudo mais. Ó. Lula pretende ser eleito, realizar todos os projetos implementados ou por implementar na Amazônia, para entender que foram esses projetos agropecuários energéticos, por causa de toda agressão ambiental. Tá vendo? Pato indigenista desde sempre. Enfim, a gente voltava para outras denúncias. Deixa eu ver se tem aqui ó, mais tratado de proliferação, que eu acho que tem. Aqui tem muita coisa ambiental. Só vou passar sem o olho. Se eu ver, eu vou ver. Aqui, ó. As pessoas
São os militares que fizeram esse relatório, né? As pessoas que atuavam para sabotar o Brasil. Esse primeiro nome eu não conhecia em outubro. Esse nome eu não conhecia em outubro de 2023, mas iria ser alvo de um dossiê já em março. Fábio Feldman teve um papel importante. Aí tá aqui, ó, Carlos Mink, foi ministro do Lula, Fernando Gabeira, comentarista da Globo News, Ailton Krenak, e agora, no governo Lula, entrou para a Academia Brasileira de Letras, a CNBB, a CIMI, o próprio PT. Pessoas que só botam o Brasil desde sempre. Aí, falando especificamente do Tratado de Não Proliferação, em março de 2024, teve a oportunidade de voltar a falar do Atlantic Council, porque o Atlantic Council agora não foi para cima da direita, mas fez um relatório para falar que as mídias de esquerda do Brasil estavam em parceria com a Rússia e tudo mais. Então aproveitei para relembrar o que o Atlantic Council fez com o Brasil. Aí eu fui pegar na Biblioteca no Arquivo Nacional alguns documentos, né? Aí você vê, ó, outro documento que era confidencial. Deixa eu ver se aparece quem fez aqui. Não sei quem fez esse documento. Tem que olhar lá. Mas o que é que diz? O trabalho intitulado Potências Emergentes, Submarinos de Propulsão Nuclear e Regime de Não Proliferação. Querendo sabotar, né, que o Brasil não tivesse submarino nuclear, armas nucleares e tudo mais. E aí, no final, mostrava que muita gente que baseava esse trabalho era Atlantic Council. O Trump cortou o financiamento do Atlantic Council, porque era financiado via o SAID, via o NED. É um grupo que faz parte do estamento burocrático dos Estados Unidos. Assim, o problema que nós vivemos, não de hoje, ele vem de muito tempo. Mas a turma não quer entender isso, bicho. A direita brasileira quer viver na Idade da Pedra, repetindo chavão, porque é fácil colocar a culpa de tudo no Foro de São Paulo. Acorda, gente. O problema é muito maior, é muito mais amplo. Ou a turma bota a bunda na cadeira, começa a entender. Porque assim, a partir do momento que você entende o problema, ainda que você não tenha uma solução, no mínimo, você consegue saber o seguinte, ó. É melhor ter uma pessoa burra e bem intencionada do que uma pessoa inteligente e mal intencionada. O que é que quer falar? Cara, sei lá, economia. O que eu vou colocar para dentro do governo na parte de economia? Eu não vou colocar ninguém ligado a esses grupos que eu sei que vão sabotar o Brasil. Melhor colocar, sei lá, a tia que tem um armazém, um armário no bairro. Ela pelo menos é bem intencionada, vai tomar medidas boas para o Brasil. Mas enquanto você não entende esses grupos de poder, como eles atuam, a quais setores eles estão organizados, você muitas vezes acaba trazendo para dentro, né, a nata de quem quer nos destruir. Olha o Roberto Campos Neto. Olha onde está o Roberto Campos Neto hoje. No Fórum Econômico Mundial. No Instituto Milken, que é um instituto de lobby. Fez lobby contra a Magnitsky. Você acha que o Roberto Campos Neto mudou ou ele sempre foi assim? Um alto executivo do mercado financeiro que estava antes no Santander. Você acha que ele mudou ou sempre foi assim? Pelo amor de Deus, gente. Trump dá sinal verde a projeto que pode suas sanções secundárias ao Brasil. Como assim? Explico. Senador Lindsey Graham conta, após a reunião muito produtiva hoje com o Trump sobre diversos assuntos, ele aprovou o projeto de lei bipartidário de sanções à Rússia, no qual tenho trabalhado há meses com o senador Blumenthal e muitos outros. Isso será oportuno, já que a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin só fala, continuando a matar inocentes. Este projeto de lei permitirá ao presidente Trump punir os países que compram petróleo russo barato, financiando a máquina de guerra de Putin. Este projeto de lei daria ao presidente Trump uma enorme vantagem sobre países como China, Índia e Brasil, incentivando-os a parar de comprar o petróleo russo barato que financia o massacre de Putin contra a Ucrânia. E espero uma votação bipartidária expressiva, de preferência já na próxima semana. Várias dessas denúncias de questão, não de proliferação e tudo mais, o Enéas fazia. Também tem dossiê sobre isso. Vai estar no Atlas de janeiro, no Atlas de março de 2024, ambos de 2024. Os dados que eu abri aqui foi o de outubro de 2023, tá falando de Fundação Ford, a gente fala de Fernando Henrique Cardoso. Outro que foi criado com quase um projeto de cópia a Fernando Henrique Cardoso foi o Guilherme Boulos, também catapultado pela Fundação Ford. Tá no Atlas de janeiro de 2024. Sabe? Tem vídeo,